Graças e paz, amados irmãos, preparados para mais um estudo? Então vamos falar com o nosso Deus. Paizinho querido, nós te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas e por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Te pedimos que nesse momento o Senhor seja conosco, nos dando condições de compreender a Tua palavra e de assimilá-la, Senhor, para que possamos ser bons obreiros aprovados que não têm do que se envergonhar. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, capacita-nos, aqueles que estiverem enfermos, que o Senhor esteja ministrando a cura, aqueles que estiverem passando por problemas financeiros, que o Senhor seja a provisão, abrindo portas de emprego, aqueles que estiverem passando por momentos de aflição e angústia, que o Senhor seja a resposta e a solução. E que nesse momento a nossa preocupação, tudo aquilo que pode nos distrair, que nós possamos deixar de lado e nos ater à Tua palavra e o Teu ensinamento. Assim nós oramos e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nessa noite nós vamos estar conversando a gente se entende, a igreja se entende. Então é um tema muito interessante. E aí eu vou fazer uma leitura aqui que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 22, a partir do versículo de número 10 ao 34. É uma leitura um pouquinho extensa, mas é muito importante para nós compreendermos o que Deus quer falar conosco. Então diz assim o texto: Vindo eles para os limites pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: Eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar defronte da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, para saírem à peleja contra eles. E aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, enviaram os filhos de Israel para a terra de Gileade, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e 10 príncipes com ele, de cada casa paterna, um príncipe de todas as tribos de Israel, e cada um era cabeça de seus pais entre os grupos de milhares de Israel. Indo eles aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, a terra de Gileade, falaram-lhes dizendo: assim diz toda a congregação do Senhor: que infidelidade é esta que cometeste contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor, edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor? Acaso não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor? Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel. Se a terra da vossa herança é imunda, passai-vos para a terra da possessão do Senhor, onde habita o tabernáculo do Senhor, e tomai possessão entre nós. Não vos rebeleis, porém, contra o Senhor, nem vos rebeleis contra nós, edificando-vos altar afora do altar do Senhor nosso Deus. Não cometeu Acã, filho de Zera, infidelidade no tocante às coisas condenadas? E não veio ira sobre toda a congregação de Israel, pois aquele homem não morreu sozinho na sua iniquidade. Então responderam os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: O poderoso, o Deus, o Senhor, o poderoso, o Deus, o Senhor, Ele o sabe, e Israel mesmo o saberá. Se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor, hoje não nos preserveis. Se edificamos altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocaustos e ofertas de manjares, ou sobre ele fazermos oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o demande. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã vossos filhos talvez dirão a nossos filhos
Que tende vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós. Ó filhos de Ruben, ó filhos de Gade, não tendes parte no Senhor, e assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Pelo que dissemos, prepararemo-nos, edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações depois de nós, nos seja testemunho, e passemos servir ao Senhor diante dele com nossos holocaustos e os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas, e para que nossos filhos não digam amanhã, nossos filhos não têm parte no Senhor. Pelo que dissemos, quanto suceder que amanhã assim nos digam a nós e as nossas gerações, então responderemos. Vende o modelo de altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para o holocausto nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Longe de nós o rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor, edificando altar para holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, afora o altar do Senhor, nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Ouvindo, pois, Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação e os cabeças dos grupos de milhares de Israel, que com ele estavam as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeito. E disse Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, os filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós. Portanto, não cometestes infidelidade contra o Senhor. Agora livraste os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os príncipes, deixando os filhos de Ruben e os filhos de Gade, voltaram da terra de Gileade para a terra de Canaã aos filhos de Israel e disseram-lhes conta de tudo. Com esta resposta, demoraram-se por satisfeito os filhos de Israel, os quais bendizeram a Deus e não falaram mais a subir a peleja contra eles para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Então, o tema proposto para nós hoje está falando sobre o diálogo, a importância do diálogo. E na nossa comunidade de fé, há um grande desafio cotidiano de nós termos um diálogo para resolver mal entendidos. Porque muitas vezes nós ficamos com a nossa impressão, nós ficamos com aquilo que nós julgamos ser o que está acontecendo e não dialogamos. E quando assim agimos, estamos colaborando para que haja muita confusão e problemas no meio da comunidade de fé. Então, o diálogo será sempre a melhor resposta, sempre a melhor solução para nós resolvermos os nossos problemas. E aí, quando nós olhamos para esse texto, de Josué, capítulo 22, do versículo 10 ao 34, ele descreve a resolução de um mal entendido. Porque nos primeiros versículos, de 1 a 8, apresentam Josué abençoando e despedindo 2 tribos e meias, a saber, as tribos de Gade, a de Ruben e a tribo de Manassés, que anos antes foram convocados por Moisés a se juntarem às demais tribos e ajudá-los à conquista de Canaã. Então, depois que eles haviam conquistado a terra de Canaã, Josué entendeu que já era tempo dessas 2 tribos e meias retornarem para as suas terras, para as suas tendas. Então, ele os abençoou e os despediu. E se você for ver lá, abençoou e os orientou de quê? De que nunca se apartassem dos mandamentos do Senhor, de deixassem de servir ao Senhor e de prestar atenção a tudo que Deus havia estabelecido para o seu povo,
para que eles pudessem habitar na terra prometida. Então, assim foi feito. Mas com o passar do tempo, a gente sabe que às vezes algumas coisas se perdem pelo meio do caminho, que com o passar das novas gerações, se essas histórias, se as nossas experiências, elas não forem compartilhadas, se não houver algo que marque e que faça com que essas gerações futuras se lembrem, corre o risco de se perder ao longo do tempo a história, o poder de Deus, o entendimento de pertencimento, de unidade, de que eles eram o povo de Deus. Então essas 2 tribos e meias, eles fizeram o quê? Edificaram um altar bonito, vistoso, para que servisse como um memorial, como um testemunho da fidelidade e do compromisso que todas as tribos tinham diante do Senhor, e o entendimento de que eles eram um único povo, o povo de Deus, o povo que Deus havia escolhido e havia concedido a promessa e a terra prometida. Então que todos eles eram herdeiros dessa promessa. Mas o que aconteceu? Alguém passou, viu e comentou. Não é sempre assim que acontece no nosso dia a dia? Alguém passa, alguém vê e alguém faz um comentário acerca da sua própria interpretação. É raro quando alguém chega e, antes de fazer o comentário, vai se inteirar do que realmente está acontecendo. Para quê? Para que fale com certeza, para que fale com clareza, para que não gere dúvidas, para que não gere divisão, para que não haja contendas e brigas. Então, porque alguém passou, viu e comentou, o povo logo se armou e já partiu para briga. Foi pro tudo ou nada. Nós vamos brigar porque eles estão ali desrespeitando os mandamentos do Senhor, desobedecendo. Por quê? Porque só haveria um lugar de sacrifício, um lugar de oferta, e eles não deveriam edificar outro altar, porque aquele era o lugar escolhido, estabelecido por Deus para a oferta, para o sacrifício, para a adoração. E eles sabiam que desobedecer às ordens do Senhor, isso implicaria em punição, castigo para todo o povo de Deus. Então eles não queriam que isso estivesse acontecendo outra vez, porque eles já haviam tido essa experiência. E aí o que eles fazem? Então eles se preparam para a guerra e partem para a terra de Gileade para ver o que estava acontecendo. E aí o povo, né, que já tinha um altar em comum, eles ficam muito preocupados e vão para ali. Mas chegando lá, eles começam a dialogar. Então os filhos, né, de Rúben, de Manassés vão explicar e vão fazer com que eles compreendam o que verdadeiramente está acontecendo. E ali eles ficam muito gratos a Deus, porque não era nada daquilo que eles estavam pensando e imaginando. Então, eles disseram que aquele altar deveria ficar ali como um altar de testemunho do que Deus havia feito, daquilo que Deus havia prometido, um memorial para que ficasse gravado para as futuras gerações. Então nós precisamos entender que uma igreja em constante crescimento sabe da importância de refletir sobre sua atitude e de transformá-las por meio do conhecimento da palavra e do discernimento espiritual. Que isso é o quê? É fundamental para que nós tenhamos e para que nós sejamos uma igreja madura. Então nós precisamos entender que para que nós sejamos uma igreja madura, primeira coisa, conhecer os fatos. Meus amados irmãos, quantas vezes nós vemos coisas acontecendo, problemas que surgem na caminhada da igreja, porque nós não buscamos conhecer os fatos. Nós vamos com as nossas decisões baseadas naquilo que nós ouvimos dizer. E às vezes você nem sabe quem foi que disse, por que disse. Eu lembro que eu fui pastorear uma igreja
e que ela tinha um slogan lá na sua fachada, e eu achei muito interessante aquele slogan e eu quis conhecer a história daquele slogan, por que eles tinham colocado aquele slogan. E eu achei muito interessante que muitos quiseram copiar o slogan, mas eles não entendiam por quê. Eles só viram, acharam bonito e copiaram. E para as demais comunidades não fazia o menor sentido aquele slogan, fazia sentido para aquela igreja. Por quê? Porque tinha uma relação profunda com a história deles, com o momento deles e com a identidade deles. Mas nós muitas vezes nós vemos, achamos bonitinho, achamos muito legal e queremos trazer essas coisas para o nosso meio. E às vezes isso, em vez de agregar, em vez de abençoar, acaba gerando conflito. Quantas vezes pegamos a conversa pela metade e replicamos e não buscamos entender o que está acontecendo? Então, nós precisamos entender que é necessário conhecer os fatos, porque agir de forma precipitada, né, não é prudente. Isso pode gerar problemas sérios para a vida e para a caminhada da igreja. Então, antes de você tomar qualquer atitude, de fazer qualquer coisa, busque conhecer os fatos. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito complicado, mas às vezes você quer agir no calor do momento, das emoções que estão ali afloradas, mas você não pode se deixar levar pelas emoções. Você precisa buscar conhecer os fatos. A segunda coisa é disposição ao diálogo. Você precisa dialogar. Não é impor a sua vontade, não é impor o seu querer, não é achar que você tem razão. Às vezes nós gostamos de, algumas pessoas, porque estão ocupando algum cargo, alguma função, elas acham que não, eu sou a figura de autoridade, pronto, e acabou, não tem diálogo, não tem conversa, comigo é assim, comigo é desse jeito e ponto final. Não, meu irmão, não é assim que as coisas funcionam. Eu estando num lugar de autoridade, isso não me dá o direito de socar a mesa e dizer que vai ser do jeito que eu quero, ponto, e acabou. Não, somos pessoas maduras, pessoas adultas, pessoas equilibradas e que precisamos estar sempre disponíveis ao diálogo. Você pode discordar da forma que eu penso, do projeto que eu apresento, desde que você esteja disposto a dialogar, a vir conversar e querer saber por que está sendo feito desse jeito. Por que vai ser feito daquela maneira? Por que vai ser feito naquele horário, daquela forma? Então, a gente sempre precisa ter em mente isso, que nós precisamos dialogar. Porque muitas vezes o nosso zelo exacerbado pelas coisas de Deus acaba afastando as pessoas que Deus ama, as pessoas que Deus quer acolher. Então, a gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter essa sensibilidade, esse entendimento, que é dialogando que a gente se entende, é dialogando que a gente vai conseguir fazer o melhor para que a obra do Senhor cresça, porque todos nós estamos com um único propósito, de fazer o nome do Senhor engrandecido e alcançar o maior número possível de pessoas. A terceira e última coisa é aprender a ceder e aceitar o que ouvimos. Eu acho que às vezes, esse é o grande desafio, Você aprender a ceder. Nem sempre vai ser do jeito que você quer, que você acha que é o melhor. Às vezes você precisa ceder, você precisa reconhecer que o outro tem razão, que o que o outro está falando faz sentido. E não ficar ali irredutível, achando que só você sabe o que é melhor, que só você faz o que é melhor e que o seu entendimento é o único e absoluto. Não,
precisamos estar dispostos a ceder. Na minha caminhada no ministério pastoral, muitas vezes eu estive diante desse desafio, e eu acho muito interessante quando eu vejo homens e mulheres ousados e corajosos que chegam assim: não, pastora, peraí, vamos pensar um pouco. A senhora está falando em fazer assim, 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 mas eu estava aqui pensando que poderia ser assim, assim, assim. E às vezes eu olho e digo: olha, meu irmão, sabe que eu não tinha pensado sobre essa perspectiva? Vamos fazer sim, você tem razão. Esse é o melhor jeito, essa é a melhor forma. Por que não? Por que não tentar dessa forma? E eu acho muito interessante que às vezes as outras pessoas ficam assim: ah, você conseguiu? Ué, se você tem argumentos, se você está munido de argumentos, se você está preparado para essa conversa, para esse diálogo, então por que não? Por que eu não vou te ouvir? Por que eu não posso mudar de ideia? Se você, pela sua colocação, conseguiu me fazer ver que tem uma maneira melhor, um modo melhor. Então nós precisamos entender que dialogando que a gente resolve, e de repente é preciso ceder sim, vamos ceder sim. Por que não, se todos nós estamos aqui querendo fazer o melhor? Então eu percebo que muitas vezes na nossa caminhada, a nossa grande dificuldade na relação com o outro é a falta de diálogo. Às vezes eu ligo para alguém não atendeu o meu telefonema. Aí eu já fico aqui do meu lado pensando: não atendeu porque viu que era eu, não queria falar comigo, porque naquele dia passou por mim e nem falou comigo, tá aborrecido, então não gosta, tá? Aí a gente já começa, né, a elucubrar assim uma série de questões e cria uma fantasia e tal, e às vezes a gente nem se dá conta que naquele outro dia ele não falou porque ele não te viu, ele não atendeu porque estava longe do telefone, porque estava acontecendo alguma coisa. E aí você fica com as suas impressões, com as suas percepções daqui, o outro fica de lá sem saber do que está acontecendo, e aí porque você deixa de falar com ele, ele também às vezes fica intimidado, ou então não há oportunidade para desfazer esse mal entendido, e aí há quebra do relacionamento, começa a gerar uma série de circunstâncias desagradáveis, e o problema está instalado no nosso meio. Por quê? Faltou essa maturidade de segurar na mãozinha: meu irmão, vem cá, chega aqui pertinho de mim, olha para mim, o que está acontecendo? Eu percebi isso. Eu tô certa na minha impressão? Não. Não tô, graças a Deus. Desculpa, então vamos dar o assunto por encerrado, porque é assim que pessoas maduras agem. Homens e mulheres tementes ao Senhor, eles agem de acordo com a palavra de Deus, e eles prezam o diálogo e o entendimento. Então, muitas vezes, mesmo depois de escutarmos a outra parte implicada na história, temos dificuldade em renunciar aos juízos prévios, mudar de opinião, assumir os equívocos, nos desculpar e seguir adiante, reconhecendo a beleza da ideia ou do projeto antes criticado. Então, o Senhor nos chama a sermos uma igreja que dialoga, que não haja na nossa igreja nenhum tipo de assunto ou pendência por falta de diálogo. E meus irmãos, não é dialogar com terceiros, tá? Se você tem um problema com a maricota, procura a maricota. Não vai conversar com a chicória a respeito da maricota. Por quê? Porque não vai resolver o problema. Se o seu problema é com a maricota, senta com a maricota, fala com a maricota. Mas muitas vezes nós não temos essa capacidade de sentar com quem de direito. E aí é onde gera as fofocas, aonde gera as intrigas, as divisões, os problemas nos relacionamentos. Por quê? Porque você não está agindo de forma madura.
Porque se o seu problema é com a maricota, vai resolver com a maricota. Não vai procurar a chicória, porque a chicória pode só deixar a situação pior. Porque se a chicória for mulher de Deus, ela vai falar assim, olha, você não tem que ter essa conversa comigo. É com a maricota. Vai lá, senta com a maricota, resolve com a maricota. Porque isso não é uma atitude correta de uma pessoa que é temente a Deus. Então nós precisamos ter esse discernimento, que procuramos as pessoas com quem temos as nossas diferenças e com elas nós resolvemos. Então esse negócio de ficar conversando e falando com quem não tem nada a ver só aumenta o problema. Então nós precisamos ter esse entendimento. E entender que muitas vezes as aparências enganam e a primeira impressão é errada. O pessoal gosta daquele ditado, né? A primeira impressão é que fica. A primeira impressão é só a primeira impressão, meu irmão. Então, cuidado aí com a sua primeira impressão, porque muitos perdem grandes e boas oportunidades de ter um relacionamento saudável, maduro, perdem boas oportunidades, por quê? Porque ficam ligados à primeira impressão. Então, a primeira impressão, ela pode ser errada. Por isso, não devemos reagir precipitadamente às notícias que recebemos. Então, eu sei por experiência própria que às vezes a gente se depara diante de determinadas situações que a gente tem muita dificuldade de saber o que fazer. E às vezes Deus manda você fazer determinadas coisas e você faz, mas você fica ali, será que eu fiz certo? Será que era o certo? Mas, meu irmão, minha irmã, confia em Deus e age de acordo com o direcionamento de Deus. A maturidade nos relacionamentos requer disposição para aproximação, busca da verdade, respeito e superação das diferenças. Então, que nós sejamos homens e mulheres. Se fulano não passa por mim e não fala, aguenta fulano ali, se coloca na frente e fulano, que história é essa? Que você passa por mim e parece que uma porta e nada é a mesma coisa. Meu irmão, somos irmãos em Cristo. Entre nós não pode haver esse tipo de coisa. E às vezes você vai se surpreender com a resposta do seu irmão. Então, precisamos acabar com qualquer interferência, com qualquer ruído na nossa comunicação, no nosso relacionamento com os nossos irmãos. Amém? E isso vale não só para os irmãos da fé, mas para os seus irmãos, para os seus colegas de trabalho, para os seus colegas de escola, dentro de casa, em qualquer situação. Então vamos falar com Deus? Senhor amado, ajuda-nos, Senhor, a de hoje em diante ter uma nova postura, que nós possamos ser homens e mulheres corajosos e que quando algo não estiver bem, nós não nos deixemos levar por aquilo que ouvimos, por aquilo que disseram ou pelas aparências, Senhor, mas que nós possamos estar sempre dispostos a dialogar, a entender os fatos, a considerar o que estamos ouvindo e, se for necessário, mudar de atitude, pedir perdão e seguir em frente para que sejamos uma igreja madura, abençoada e unida para a glória do Teu nome. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.